O deputado federal Marcel Van Hatten, em transmissão ao vivo, comentou a resolução do Tribunal Superior Eleitoral aprovada hoje e alertou: "Nós vivemos, neste momento, um estado de exceção no Brasil." O deputado explicou: as decisões do TSE, que já eram ameaças à democracia, à liberdade de expressão, ao Estado de Direito e ao próprio processo eleitoral, agora se tornam mais do que ameaças e se configuram em claros ataques, pois nessa nova resolução, o tribunal passa a ter, sem precisar ser provocado, passa a ter poder de polícia sobre as manifestações dos candidatos Bolsonaro e Lula nessas eleições. E como vocês sabem e estão percebendo, há uma disparidade de tratamento entre as duas candidaturas. Marcel Van Hatten lamentou: "É triste nós vermos isso acontecendo neste momento no Brasil. Mais do que triste, é preocupante." O deputado afirmou que há ações jurídicas e legislativas sendo tomadas para reverter decisões do TSE e que está solicitando manifestações de entidades e meios de comunicação, lembrando que jornalista que não se opõe à censura não é digno da função. Van Hatten disse ainda que em nenhum momento se calará e que o povo precisa se manifestar contra a usurpação das liberdades, da democracia e do Estado de Direito. O deputado afirmou: "O que estamos vendo neste momento é uma escalada autoritária que só confirma os nossos temores em relação ao PT." E pediu: "É preciso manifestarmos claramente a nossa indignação com o que está acontecendo no Brasil." Van Hatten afirmou: "É importantíssimo que todos ajudem a recuperar a liberdade e a democracia que estão sendo usurpadas pelo Poder Judiciário e pelo TSE." A censura, que vem se intensificando no Brasil, atinge unicamente conservadores e já causou o fechamento de alguns veículos de imprensa. Mas a perseguição não se limita à censura e inclui muitas outras medidas, inclusive prisões políticas, devassas, buscas e apreensões, confisco de renda, de reputações, entre outras. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A Folha Política tem toda a sua receita gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 15 meses, toda a nossa renda é retida sem justificativa jurídica. Em liminar aprovada hoje, o TSE impôs ainda mais restrições a canais e jornais conservadores. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho.
pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Tarde, eu disse que entraria às 14 horas ao vivo, infelizmente não consegui entrar no horário e não foi por falta de esforço. É tanta informação que está chegando desde essa resolução do TSE ter sido aprovada agora antes do meio-dia, que eu tenho dificuldade em juntar tudo e falar sobre tudo. Com certeza vai faltar muita coisa por dizer nas próximas horas e nos próximos dias. O fato mais relevante, porém, é que nós vivemos nesse momento um estado de exceção no Brasil. Não tem nenhuma limitação me é imposta para dizer uma coisa dessa, porque as decisões do TSE, que já eram ameaças à democracia, à liberdade de expressão, ao Estado de Direito, ao próprio processo eleitoral, agora se tornam mais do que apenas ameaças, configuram-se em claros ataques, pois nessa nova resolução agora o Tribunal Superior Eleitoral passa a ter também, sem precisar ser provocado, poder de polícia sobre as manifestações dos candidatos Bolsonaro e Lula nessas eleições. E como vocês sabem e estão percebendo, há uma disparidade de tratamento entre as duas candidaturas. Também se nós olharmos a composição atual do TSE, nós temos 4 membros do TSE indicados por Lula, 4 membros que foram indicados por Lula dentre os titulares, 2 por Michel Temer, um deles o Alexandre de Moraes, e apenas um indicado por Bolsonaro, o que também tem influenciado garantida a minha liberdade de expressão, a minha liberdade de opinião e também a minha imunidade parlamentar sobre quaisquer de minhas opiniões, palavras e votos. O que eu quero deixar claro para todos que me acompanham, eu acho que isso é o mais importante nesse momento. Além de buscar, de todas as formas, tomar iniciativas claras e concretas para reverter essas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, ponto 1. Além de buscar, ponto 2, apoio de entidades, de meios de comunicação, de candidatos que foram eleitos ou não nas últimas eleições, enfim. Continuando aqui, diz que está ok. Continuando aqui então, voltando ao raciocínio do início, até porque essa live vai ser disponibilizada no Facebook para todos que não assistiram a anterior poderem começar assistindo diretamente nessa. Eu disse que eu estou muito preocupado com a situação do nosso país atual em relação à censura que está sendo coordenada pelo Tribunal Superior Eleitoral, ditando, né, o que pode e não pode ser dito, né, um verdadeiro absurdo. E eu gostaria aqui de manifestar que estamos, indo atrás de ações concretas que serão anunciadas em breve para poder buscar reverter aquilo que está acontecendo hoje no Tribunal Superior Eleitoral, que é um atentado, um ataque à democracia, à liberdade de expressão, aos direitos políticos dos cidadãos. Ponto 2, estamos buscando também manifestações por escrito de todas as entidades que se importam com a democracia do Brasil, independentemente de que tipo de entidade, de profissão, de classe represente, e em especial aquelas ligadas à liberdade de informação, de comunicação, de expressão. Nós temos aqui também já notas, por exemplo, da Aberte, a CNN também já se manifestou sobre o caso. Espero que outros meios de comunicação logo façam o mesmo. Aliás, é uma vergonha que alguns meios de comunicação não tenham se manifestado ainda, apesar da censura a que está submetida a Jovem Pan, também a empresa Brasil Paralelo, né, a plataforma Brasil Paralelo e tantos outros que estão sendo calados nesse momento. Precisam da solidariedade de todos os meios de comunicação, de todos os jornalistas, jornalista que não combate a censura e não combate quem ameaça a liberdade de expressão e de imprensa não é digno da profissão que exerce. Por isso é importante que todos se manifestem, independentemente de corrente ideológica. Terceiro ponto, não me calarei, não me intimidarei, não me deixarei em nenhum momento dobrar diante de ameaças de onde quer que venham. Além da imunidade parlamentar que eu tenho por meio da Constituição, por quaisquer de minhas opiniões, palavras e votos,
eu tenho também o dever de representar bem aqueles que são os meus eleitores. Repito, além de ter a imunidade parlamentar por quaisquer de minhas opiniões, palavras e votos, eu tenho o dever de representar bem todos os que votaram em mim, confiam em mim e acompanham o meu mandato. Por isso estou aqui dizendo que em nenhum momento me calarei e continuarei deixando muito claro qual é a defesa que devemos fazer nesse momento e por que o Tribunal Superior Eleitoral está convertido hoje numa verdadeira ditadura da toga contra o cidadão brasileiro. E finalmente, quarto ponto, importante que comecemos a nos organizar para nos manifestar publicamente nas ruas contra isso que está acontecendo. Fazer desse momento tão grave para a nação uma oportunidade para demonstrarmos nas maiores manifestações que o Brasil já viu o que o povo brasileiro pensa dessa ditadura da toga. Nós precisamos nos manifestar e é nas ruas. O povo precisa ir às ruas, se manifestar. Já vejo várias iniciativas. Estou ajudando a organizar algumas delas. E precisamos convocar o povo todo, Brasil afora. Não se trata de Lula e Bolsonaro. Não se trata de uma discussão entre dois candidatos tão somente. Todos vocês sabem que sou independente na Câmara, tenho divergência com Bolsonaro, mas estou na campanha pelo Bolsonaro porque eu não quero a volta de Lula e do PT e ela já está se dando antes mesmo do Lula, ou melhor, de fechadas as urnas no dia 30 de outubro. O que estamos vendo nesse momento é uma escalada autoritária que só confirma todos os temores que nós temos em relação ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, a Lula. Temos de nos manifestar. Temos de ir às ruas, temos de mostrar àqueles que estão usurpando as nossas liberdades, que estão atacando a democracia, que estão censurando o povo brasileiro, que nós não aceitaremos isso. Não, censura jamais, não pode ser tolerada. Então, deixando claros esses 4 pontos nesse momento, nessa live aqui que estou fazendo de forma bastante breve, quero deixar todos aqui informados de que as ações concretas estão sendo tomadas, de que as manifestações das entidades representativas estão sendo solicitadas. Aliás, a OAB, você que é advogado, cadê a OAB? Cadê a OAB? Eu estou esperando a OAB se manifestar, até agora não vi nada da OAB. Quero saber onde está a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que nunca nos momentos críticos faltou com o povo brasileiro, pelo menos nos episódios recentes. E até agora não vi nenhuma manifestação contundente da Ordem dos Advogados do Brasil em relação a este descalabro que está atingindo a todos, não apenas no judiciário e os operadores do direito, mas a sociedade brasileira como um todo. Presidente Beto Simonetti, da OAB, cadê a OAB? Quero saber todas as entidades, manifestações. Eu recebi há pouco, deixa eu achar aqui no meu WhatsApp, manifestação das entidades do Rio Grande do Sul, das entidades empresariais em defesa da liberdade. Todos devem se manifestar. Todos devem demonstrar de que lado o Brasil deve estar, do lado da liberdade, do lado da democracia. Leio aqui a posição sobre o segundo turno da Farsul, da Fiergs, da FCDL, da Federasul, da FEComércio do Rio Grande do Sul. As federações representativas dos setores econômicos do Rio Grande do Sul entendem que os resultados obtidos até agora atestam que a política econômica do atual governo federal vem dando certo, tendo recuperado as perdas da pandemia. Hoje o emprego está em alta, os preços em queda e temos a 4ª menor inflação entre os países do G20, abaixo dos Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido. Nosso PIB, Produto Interno Bruto, atinge o maior nível em 8 anos, superando até o crescimento da China. Existem assim as condições para darmos um salto no desenvolvimento nacional a partir da continuidade do crescimento do país. O futuro do país está em discussão e exige uma séria reflexão sobre o que queremos deixar para as próximas gerações. Neste segundo turno eleitoral haverá a oportunidade de decidirmos os rumos da nação.
Cada voto será importante para consolidar a atual trajetória de retomada da economia. Rio Grande do Sul, 20 de outubro de 2022. Essas as entidades empresariais do Rio Grande do Sul: Farsul, Fiergs, FCDL, Federasul e Fecomércio. O Brasil inteiro tem de se manifestar, as entidades produtivas têm de se manifestar, as entidades de trabalhadores têm de se manifestar a favor da democracia, da liberdade de expressão. É importantíssimo que todos ajudem a fazer recuperar no nosso Brasil a liberdade e a democracia que estão sendo usurpadas pelo Poder Judiciário e pelo TSE. Repito, terceiro ponto, não me intimidarei, continuarei falando tudo o que deve ser dito, tudo o que precisa ser pronunciado. Não é possível aceitarmos calados aqueles que, aliás, só querem exatamente isso, nos calar e permitir que os outros vençam essas eleições. Aqueles que já nos roubaram quando estiveram à frente da nação, que fizeram alianças com ditaduras mundo afora, que atacaram todos os princípios liberais e conservadores no nosso país. E por último, vamos às ruas. Para fazer a diferença no nosso país de verdade, é preciso manifestarmos claramente a nossa indignação com o que está acontecendo no Brasil. Um abraço a todos, encerro aqui a minha live no Facebook e agradeço a todos por terem dado essa atenção e terem me dado, durante essas últimas horas também, tanta repercussão das minhas falas e daquilo que eu tenho dito no plenário. Eu não estou sozinho, porque estou com vocês, estou com certeza com muitos e muitos e muitos milhões de outros brasileiros que não querem viver em outro país, querem viver em outro Brasil, e esse outro Brasil depende de todos nós. Um abraço a todos, boa tarde, e a gente vai continuar aqui trabalhando para entender melhor tudo o que está acontecendo e trazer informações atualizadas. Valeu!